Começa agora mais um Fotograma. No programa de hoje, nós vamos ver uma entrevista com o diretor curitibano Pedro Merege, que dirigiu o filme Mistérios. E na nossa reportagem especial, você vai conhecer a história do Cine Luz, esse cinema que abre espaço para produções independentes. E no quadro Making Off, você vai ver como foi feito o filme Aldeia, do diretor Geraldo Pioli. E vamos assistir ainda ao curta-metragem Antonina Fita 10, dos diretores Carlos Rocha e Luiz dos Santos. Começa agora o Fotograma. No final da década de 70, Pedro Merege começou a trabalhar na Cinemateca como assistente de Valêncio Xavier. Foi quando começou a produzir os seus primeiros curtas. Após um tempo afastado do cinema, Merege volta a reviver a sua paixão pela sétima arte com o curta-metragem O Mistério da Japonesa, que dirigiu em parceria com Beto Carminati. Essa parceria resultou também no filme Mistérios, que foi o primeiro longa-metragem da carreira de ambos os cineastas. Com a palavra, Pedro Merege. Eu sempre, mesmo antes de vir a frequentar o meio do cinema, eu sempre tive um gosto assim meio, talvez excêntrico. Eu sempre preferi coisas que fugissem da mesmice, né? Anos 70, 75 mais ou menos, foi quando eu entrei na engenharia. Eu já gostava de cinema, mais ou menos por essa época eu já tinha feito teatro amador no interior de São Paulo. E um dos colegas do teatro comprou, acho que por volta de 77, 78, 77. Ele comprou uma câmera Super 8 e a gente fez um filme juntos. Já foi a minha primeira parceria, né? E esse filme chama-se Morfeu e Minerva. Aqui em Curitiba, acabei fazendo umas cenas que faltavam, fazendo o som e a montagem desse filme. E aí eu estava já enturmado com um grupo de Super 8 daqui de Curitiba, né? O Beto, o Severo, o Mengarelli, todas as pessoas que faziam Super 8 então. E em 79 eu fui fazer um curso na Cinemateca, um curso de 16mm. Quando eu passei a frequentar a Cinemateca, aí curti muito e ainda curto o cinema marginal brasileiro, o underground, o cinema francês, o cinema alemão. Nesse episódio, o Valêncio me convidou para trabalhar na Cinemateca. Quando eu saí, eu mantive amizade pessoal com ele. Houve uma época que ele deu um apoio muito grande para minha família. A gente eu acabei morando com minha família na edícula da casa dele. Foi uma temporada e a gente sempre teve essa proximidade. Aconteceram algumas coisas interessantes nesse meio tempo que eu tive fora, né? Que foi surgiram produtoras de comerciais. Surgiu uma empresa que loca equipamentos de cinema e principalmente uma lei municipal de incentivo à cultura. De 2000 para cá eu comecei a sentir aquela coceira de voltar a fazer cinema. Em 2003 procurei o Beto, montei o projeto da japonesa e estamos aí. Bastante projetos futuros também. Dando continuidade à série de reportagens especiais sobre circuito alternativo em Curitiba, apresentamos o Cine Luz. Esse espaço foi inaugurado há mais de 20 anos e exibe filmes de produção independente. Não faz muito tempo Curitiba não tinha os multiplex de cinearte, não tinha a quantidade de cineclubes e não tinha o número de estudantes de cinema que hoje a cidade tem. E lá atrás, a Sala Luz, o Cine Luz, como a gente conhece, já oferecia um tipo de programação
que em relação ao cine comercial sempre foi uma alternativa. O que eu penso que torna esta sala, assim como a sala Groff da Cinemateca, diferente das demais, é que ela invariavelmente vai oferecer uma programação que você não encontra nas demais salas. Nós temos uma relação contratual com as distribuidoras convencionais, em particular as distribuidoras que trabalham mais com selo e com títulos próximos desse recorte que a gente tenta dar ali, mas também programamos com o produtor independente, com o cineasta da cidade que produz o seu filme por meio de lei de incentivo ou produz o cine dele de uma maneira absolutamente independente. Ele encontra na Sala Luz uma alternativa de exibição que ele dificilmente vai ter numa sala comercial. Mais recentemente, com a criação dos festivais de cinema em Curitiba, tanto a Sala Luz como a sala da Cinemateca, a Sala Groff, passam a ser, sim, alternativas para esse tipo de programação. O que a gente procura fazer é programar de maneira diversa e levando-se em conta apenas o rigor com relação à excelência da película, com relação à qualidade em termos de cinearte, não necessariamente se o filme vai fazer uma carreira de sucesso comercial. O importante para a gente ali é que a programação seja de cinearte, seja voltada para aquele espectador, para aquele fruidor de cinema que tem um olhar muito agudo com relação à programação, que está em busca do cinema que normalmente não é oferecido na sala comercial, mas que tem um valor cultural muito grande. O Cine Luz, em parte porque não tem o caráter de ser um cinema comercial, portanto ele prescinde da receita, ele pode se manter ali como sendo ainda um cinema na rua. E ele está num espaço geográfico muito privilegiado, porque está dentro de um contexto de muita efervescência cultural, próximo da Federal, próximo do Teatro Guaíra, próximo da Capela do Santa Maria, que deverá reabrir logo, próximo do Teatro da Caixa. Isso faz com que esse Cine Luz, a Sala Luz colocada onde ela está, ela sim seja, se a gente quiser, uma lembrança, ainda uma última respiro de memória do que é e do que foi o cine de rua, a sala de cinema de rua. O filme Aldeia foi produzido no ano de 2000 pelo diretor Geraldo Pioli. Ele conta a história de um padre jesuíta que tenta ensinar os 10 mandamentos a uma tribo poligâmica. Vamos ver agora como foi feita a produção desse premiado curta. Eu me lembro muito que o Aldeia foi muito sofrido, porque chovia e eu tinha muitos índios junto, e eu precisava filmar e só chovia, então eu estava muito tenso e ao mesmo tempo eu me lembro que foi uma das coisas mais prazerosas para mim fazer, quer dizer, talvez esse limite que você está esse limite de estresse, né, de você estar estressado porque você não consegue rodar, porque está chovendo, você precisa de sol, e você precisa de uma luz única, porque o filme se passa em tempo real, e aí só chove, aquela loucurada toda, e ao mesmo tempo as coisas que você vai fazendo devagar e que você vai tendo bons resultados, você vai conseguindo ter bons resultados naquilo que você está gravando. Segundo Geraldo, aqui onde a equipe e o elenco farão suas refeições. Um processo ainda maior no caso do Aldeia, que era assim, primeiro eu consegui índios que tivessem dentes, né? E os índios na época todos tinham dente, porque o problema de dentição é que você perde porque você começa a comer açúcar. E na época os índios não comiam açúcar, então todos os índios tinham dente, né? Tinha índio sem dente quando chegou aqui os invasores, né? Se não são descobridores, né? A ocupação aconteceu, os índios eram extremamente sadios, né?
Vamos forte. Vai lá, deixa que eu filme. Você vai fazer peso. Cuidado que vocês vão são fortes. Vai debaixo dele. Aí, uma vez estabelecida a possibilidade de eu ter esses índios, né, isso tudo demorou em torno de 6 meses, que enquanto eu fazia isso, eu estava procurando um lugar para fazer a aldeia, e aí encontrei essa chácara em Piraquara, desse Jorge Grando, grande figura que já tinha uma relação muito grande, um envolvimento muito grande com os índios, e o Zé João, que também é um músico, mas é um branco índio assim. E a partir daí a gente construiu as choças lá em Piraquara, 6 meses antes, para poder a choça envelhecer, a gente começar a trabalhar a questão cenográfica, todos os elementos que estão dentro das choças são elementos estudados antropologicamente, quer dizer, não tem nada de graça ali, né? Então foi muito trabalhoso você pensar isso tudo e até a gente conseguir fazer o filme. Então, eu acho que a importância de um curta ele permite isso, né? Você iniciar uma discussão. E isso eu acho que o Aldeia conseguiu fazer, né? Aqui no Ciência Cinema existem 2 oficinas de roteiro. Uma sobre introdução a roteiro de ficção e a segunda oficina sobre prática de roteiro em geral. A que eu ministrei foi sobre prática de roteiro. Ela foi concebida para quem já tem uma ideia de roteiro na cabeça ou já tem algum tipo de roteiro que queira desenvolver esse roteiro para ser na prática filmado. Foram 8 semanas em que durante esse período as pessoas trabalharam em cima de ideias e essas ideias foram transformadas em roteiros, seja de ficção ou documentários. Muita gente fala, e até certo ponto é verdade, que o maior problema dos filmes se localiza na falta de bons roteiros, boas histórias. E essas boas histórias, elas estão presentes na cabeça de todo mundo. Muitas vezes a gente menospreza aquilo que está dentro da gente. E uma oficina de prática de roteiro em que você vai de fato colocar a sua ideia pessoal dentro de um esquema já pré-determinado, tecnicamente factível para um roteiro, você acaba tendo um resultado muito bom. O roteirista é um cineasta, ele tem que ser um cineasta, e muita gente acredita que esse é o único caminho que você tem para ter um bom roteiro. Então o conteúdo que é visto, o roteiro, ele é basicamente estruturado, e essa estrutura com exemplos, por exemplo, de abertura, de formação de personagem, de clímax e assim por diante, essa oficina é desenvolvida em função do repertório dos roteiros dos alunos que trazem para esta oficina. Uma combinação entre ficção e documentário resultou no filme Antonina Fita 10, uma produção dos diretores Carlos Rocha e Luiz dos Santos, que vão nos contar detalhes sobre o filme. No caso do Antonina Fita 10, é uma evolução da oficina que a gente aplica sempre em Antonina, no Festival de Inverno da Universidade Federal do Paraná. Antonina Fita 10, na verdade, um resumo, uma sinopse rápida, é a história de um documentarista que chega na cidade de Antonina para fazer um documentário sobre a cidade. Então é uma metalinguagem, é um filme de ficção sendo feito um outro filme dentro do filme. A ideia era misturar documentário com a ficção. É um produto de oficina, né? De uma oficina que é sempre voltada para pessoas que não têm contato, que nunca tiveram contato anteriormente com produção de vídeo. Um negócio legal que aconteceu nesse filme, que nem eu esperava, na verdade, é que a gente conseguiu, né, a autorização de um familiar lá da dupla, uma das mais importantes do Paraná aqui, no aspecto regional, que é a Belarmino e a Gabriela. A gente conseguiu usar, né, uma música deles nos créditos do filme, né?
esquinas, em rua estreita admirou as ruínas, ficou impressionado com a beleza das meninas. Te garanto, e disso eu não duvido, você já é mais um que ganhou um apelido. Te garanto, e disso eu não duvido, você já é mais um que ganhou um apelido. Bom dia. A senhora tem um cafezinho? Tem, quer pingado? Eu quero um pingado. Pode trazer pra mim também um pãozinho com manteiga. Tá a serviço ou passeio, Antônio? Tô a serviço e a passeio. Eu vim na cidade ver se eu encontro algumas histórias interessantes da região. Tem bastante. Você é da rádio ou TV? Não sou nem de rádio nem de televisão. O trabalho que eu faço é uma produção independente. Ah, produção independente, que bom, né? O que tá achando do meu café? O café tá ótimo. Daqui a pouco vou pegar mais um. Olá, minhas leis, esse é o carro do ponto que vai direto ao ponto. Quem tem história? Carro do ponto que vai direto ao ponto. Se você não quer abrir a boca, mas tem orelha para ouvir, vá correndo para a praça. É de calça em calça. Legal, obrigado por todo mundo que veio aqui. Agora, quem vai ser o primeiro a contar a história? Bom, pessoal, vamos lá. Quem é que vai vir aqui? Alguém tem uma história? O senhor tem? Por favor. Qual é o seu nome? Prazer, Celso. Seu Celso. Fica à vontade. Antonina é a terra dos apelidos. Ó, eu vou precisar que o senhor comece de novo. Pode ser? Foi. Antonina é conhecida pela cidade dos apelidos. E é de família, vem de pai para filho, de filho para neto. Tinha Dalilabu, Galo Cego, Chico Louco, Bacucu, 3x200. Então ele dizia que era 3x200, até hoje eu não sei porquê. Então não sai ninguém sem apelido em Antonina. Até eu tenho apelido também. A minha história é de um corvo que se chamava Tunico. E a gente pegou ele para criar e ele ficava só em cima da casa. A gente criava ele com gordura de galinha, carne de galinha, até ele se criar. Quando ele ficou grande já, aí o dono veio para o banco, para o centro da cidade, e ele veio atrás também, no banco. Aí quando ele chegou no banco, ele não voltou mais embora. Daí ele já ficou só bebendo cachaça, comendo bolinho de carne. E se as pessoas não davam cachaça para ele, não davam bolinho de carne para ele desmanchava o tênis, derrubava, desmanchava, tirava o sapato deles, tudo. E de repente ele inventou de ir atrás do dono lá para as casas das mulheres, das bocas lá, e chegava lá, deram um porre nele lá, e ele não conseguia vir embora, daí ele vinha camboteando pela rua. Aí quando chegou na estrada, um carro bateu nele que ele não podia andar, e daí ele pegou e morreu, coitado do Tunico. Tá bom? Ai, Jesus. Eu estou aqui para contar a história do Manuel José Alves. A esposa dele adquiriu uma doença muito grave e naquele tempo, como sabemos, os recursos não eram os mesmos de hoje. E ele fez uma promessa para o Senhor Bom Jesus que se ela fosse curada, ele mandaria edificar uma igreja. E isso aconteceu. Então ele começou em 1831 a edificação da igreja do Senhor Bom Jesus. Em 1838 essa igreja foi concluída, mas ele faleceu em 1837, um ano antes da conclusão da igreja. Mas deixou algo escrito que queria que seu corpo fosse enterrado na entrada da igreja, que assim o pessoal passaria por cima dele e ele iria pagando aos poucos os seus pecados por ele estar tanto tempo afastado de uma religião, da igreja. O Bloco do Boi foi fundado em 1922 por Siniquinak. Logo após sua morte, a irmã dele assumiu o Bloco do Boi, que é a Dona Rosa Niquinak. E o Bloco do Boi é importante porque ele abre o carnaval todo ano no carnaval dentro de Nina. E tem os componentes do Bloco do Boi, que são Cavalinho, Nanico,
a garça e a dança do pau de fita. Antigamente saiu outros blocos do boi, mas não era o verdadeiro que o do norte. Agora nós retivemos já o boi do norte verdadeiro. Mas aqui no litoral o único boi mesmo é só o boi do norte. Por isso que o boi é importante no nosso município. Ele sai de bairro em bairro e aonde o boi está passando, as crianças ficam alegres com o boi. Vai acompanhando o boi até onde ele for. Entendeu? É de 50 crianças, 30, 40, vão indo atrás. E ali fica aquela brincadeira em cima ali. E se o boi não estiver nos bairros, eles ficam até. Se o boi não ir no bairro, eles ficam cobrando. Tem que vir no meu bairro, tem que vir no meu bairro. Chegou o boi pra brincar o carnaval, vem fazendo sua festa, animando essa avenida, alegria geral. Chegou o boi pra brincar o carnaval. E aí nós estamos tentando retivar aquelas culturas antigamente. Antigamente o boi saía era de dia. Ele visitava as lanchonetes, os bar, e as pessoas estão esperando o boi já com festa lá. Então os componentes já iam lá, já iam festar. De casa em casa, de onde que deparava, tinha comida e bolo para aquelas crianças que participavam do Bloco do Boi. Meu pai, quando veio para Antonina em 1938, ele comprou esta farmácia junto com um amigo de um senhor que estava se aposentando. E um fato assim muito interessante que eu gostaria de contar é que naquela cadeira que está ali, são três cadeiras, né? Essas cadeiras têm 70 anos. Tem 70 anos essas cadeiras. Então passou gerações de pessoas que aqui vêm na farmácia para ler o jornal, para contar historinhas, falar sobre política, sobre futebol. E essas gerações, as pessoas vêm trazendo os seus filhos, seus netos, e elas vão se multiplicando. E então o dono da funerária da cidade, o Chico, Francisco, Chiquinho, que a gente chama de Chiquinho, ele fica muito contente quando ele vê uma pessoa nova sentada no banco. Então é a renovação, né? Então o pessoal que já senta no banco, os velhos, né, já estão comprometidos, porque diz que sentou no banco é do Chiquinho. Então vamos começar essa mensagem do nosso anjo Guinardo, quando ele há 50, 60 anos de idade, a 80 que eu tenho, que tive em Paranaguá. Então este anjo, esse profeta, era fazedor de remédio em Paranaguá. Mas ele foi muito judiado em Paranaguá. Ele não gostou de lá. Ele foi obrigado a correr Antonina. Ele jogava a linhazinha daqui, ali, o peixe pescava e ele só punha o peixe na palma da mão. O peixe estava escalado, né? Ele faleceu no meio de toda a multidão do pessoal de Antonina. Então chegaram e disseram, olha, vamos botar esse menino num túmulo feito pela mão do grande Pissoare. Ele está aqui, nesta gavetinha, né? E aqui, nesta gaveta, é o rei do remédio. O que tiver, meus irmãos, uma garrafa de água aqui, a água ferve, mesma coisa que seja uma água com fogo fervendo, né? Então esta garrafa desse remédio é um remédio para toda espécie de doença. Então hoje nós estimamos tudo, o pessoal de Antonina estima este anjo aqui como profeta anjo, né, Guinardo, né? No momento que eu conheci, aqui a gaveta dele era só azul, né? Agora está de tudo jeito, né? Esta pintura aqui, sabe, bom, a gente não acha ruim. Mas, por exemplo, a fardinha dele era só roupa azul. Então, de um tempo para cá, os sócios já estão vacilando, pintando tudo que é cor, né? Eu quero mano igualzinho. Se eu padecer por meu gosto, ninguém tenha dó de mim. Ai, lá, 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 quero mana
quero mana lá de baixo. Eu vou cortar banana, o senhor vai buscar o cacho. Vamos dar a despedida de Iguaci. Se eu padecer por meu gosto, ninguém tinha dó de mim. E aqueles que já partiram, mas fizeram sua história, nós guardamos na memória e vale a pena recordar. De Bento Cego, Aguinaldo, o profeta, do seu Nenê Chaminé, que alegrava os carnavais. Se por acaso houver no céu uma janela, Dona Mariquinha Bó tá nos cuidando através dela. Se por acaso houver festa dentro dela, com certeza estão cantando Belarmino e Gabriela. Você assistiu Fotograma. Estamos de volta na próxima quinta-feira, às 10 horas da noite. Até lá! Bom, o Centro de Cinema é um movimento que a gente chama de Movimento pelas Artes Cinematográficas e tem o objetivo de unir pessoas com o mesmo interesse, que é o interesse comum pelo cinema, e de produzir os seus filmes. E esse pessoal se reuniu e fundou a associação, que está desde agosto, né, mas já estamos trabalhando em cima disso há muito tempo. E para a pessoa participar de todo esse processo, né, das oficinas e tanto das filmagens que pretendemos começar a realizar a partir do ano que vem, a pessoa tem que se associar, tem que entrar em contato com a associação e daí a partir daquele momento ela começa a participar de todos os projetos dentro da associação.